Muito bem. A aula de hoje é sobre imperativo. Como que é essa estrutura em inglês? Imperative. Imperativo é uma frase que nós montamos para dar ordens ou orientações. Faça isso, não faça aquilo. Em inglês, esse tipo de frase é muito simples de montar. Aqui nós temos um exemplo na negativa. O menino está dizendo para o outro, don't say that. Não diga isso. Don't say that. Não diga isso. Como que vai ficar então? Como que é regrinhas aqui para que a gente possa montar essas frases corretamente? Exemplo de frase na afirmativa. Eu quero que você vá para algum lugar. Ok? Então eu pego o verbo ir e digo ele. Go. Só isso. Se a ação que eu quero que você faça é ir para algum lugar e eu digo go, você já sabe que eu estou dando o comando para você. Vá. Exemplo na negativa. Eu não quero que você vá, eu quero que você fique aqui. Eu vou dizer para você, don't go. Não vá. Outro exemplo. Be quiet. Fique quieto. Na negativa, um outro exemplo. Don't be sad. Não fique triste. Então, observe o seguinte. Em português, nós temos duas opções de conjugação quando esses verbos estão no imperativo. Se eu estou falando para apenas uma pessoa, eu digo vá. Se eu estou falando com mais de uma pessoa, eu vou dizer vão. Se eu estou dizendo para uma pessoa ficar quieta, eu digo fique quieto. Se eu estou falando com várias pessoas, eu vou dizer fiquem quietos. Em inglês eu não tenho essa mudança. Em inglês eu tenho apenas uma forma. E é a forma base do verbo. A forma sem nenhuma conjugação, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma mudança. Só isso. Falado com um tom de ordem ou de orientação, a pessoa já vai entender. E olha que legal, no exemplo da afirmativa aqui embaixo, nós temos assim, be quiet. Nós já estudamos bastante sobre o verbo be. O verbo be, dentro das frases no presente, ficam como am, is ou are. Essas três opções, am, is e are, são as conjugações do verbo to be. Mas na hora que eu dou uma ordem, que eu dou uma direção, faça isso, fique quieto, eu vou usar apenas o verbo be mesmo, sem mudá-lo, sem adaptar, sem conjugar, apenas be. Be quiet. Fique quieto. Ok? Vamos ver mais um pouquinho sobre essas frases no imperativo. Nessa atividade, para praticar, você precisa escolher qual é o verbo que combina com cada situação. Nós vimos que para fazer frases que dão uma ordem, eu pego apenas o verbo e utilizo, sem nenhuma mudança. Mas na negativa, eu preciso acrescentar a partícula don't. Sempre don't, não entra doesn't aqui, ok? Apenas don't e o verbo novamente ali, sem nenhuma alteração. Agora você precisa reconhecer os verbos. Não basta você saber que para utilizar frases no imperativo é só usar o verbo, se você não conhecer verbos, você não vai conseguir aplicar. Então, você precisa saber o sentido desses verbos. Então, ali na nossa caixinha de opções, nós temos o próprio verbo be, que já foi utilizado. Close, que é fechar. Stay, ficar. Listen, escutar. Read, ler. Stand, pode ser levantar, ficar em pé. Use, usar. E walk, andar, caminhar. Agora é com você. Dê uma pausa no vídeo. Tente completar essas orientações, essas ordens aqui, usando esses verbos. E nós já vamos corrigir.
Let's go? No nosso exemplo, nós usamos o verbo be na negativa, ficou don't be late for class. Não esteja atrasado para a aula. Não chegue atrasado para a aula. Number 1. Listen to the teacher's instructions. Escute as instruções da professora. Escute o que a professora está explicando. Number 2. Close the window. Feche a janela. Close the window. Number 3. Don't use your cell phone in class. Don't use your cell phone in class. Não use o celular na aula. Apenas que seja para assistir alguma videoaula ou acessar alguma atividade do professor. Don't use your cell phone in class. Don't stay online late at night. Não fique online até tarde da noite. Don't stay. Stand up. Fique de pé. Don't walk on the street. Não ande na rua, no meio da rua, né? Don't walk on the street. Number 7. Read the text quietly. Leia o texto em silêncio, de forma quieta. Read. Ok? Aqui eu fiz a tradução dessas frases como se eu estivesse falando apenas para uma pessoa. Mas eu poderia muito bem estar falando para mais de uma pessoa. E o que mudaria era apenas a tradução, apenas o português. No inglês continuaria a mesma coisa. Eu poderia falar, escutem as instruções da professora, fechem a janela, não usem o celular. Tudo bem? Só para a gente fechar esse assunto, na frase imperativa, basta você pegar o verbo e falar. Você já está dando uma ordem para quem está escutando. Até mais!